bem? Me chamo Thiago, sou professor de História. Estou fazendo essa playlist de História Geral aqui para você que vai prestar algum vestibular, vai fazer Enem, ou então mesmo tá pesquisando um assunto, né, para fazer alguma prova dentro da escola. E aí eu vou fazer essa série aqui, essa playlist justamente para que a gente possa acompanhar, né, como foi esse desenvolvimento da História Geral, beleza? E aí, pegando do início, obviamente, a gente vai pegar aqui a parte do período da pré-história, né, que é uma parte muito importante para a gente compreender as próximas sociedades que vão se desenvolver através ao longo dos anos, né? Então, algumas coisas dentro da pré-história vão influenciar muito, né, o surgimento de algumas sociedades. Então, algo muito importante que a gente tem que saber primeiramente é essa questão da titulação pré-história, porque essa questão de meio didático a gente vai considerar tudo aquilo que é antes da escrita, né? Então a gente tem um período aí de é meio impreciso para ser bem verdade, né? Esse período, a datação da pré-história, a gente considera ele de 3 a 2,5 milhões até 4 mil anos antes de Cristo, né? Até o surgimento da escrita mesmo, a gente vai ver a questão da escrita cuneiforme, o código de Hammurabi, até aí a gente, até o surgimento da escrita, a gente faz essa separação didática, né? Mas a gente sabe que isso, né, aí já é uma questão de pensamento mesmo, que a gente sabe que hoje em dia isso é muito questionável, né? Justamente porque quando a gente vai estudar a parte da sociedade, das sociedades pré-colombianas, a gente vai entender ali que os Incas eram uma sociedade que existiu no período onde eles consideram história, né? Mas também não tinha uma escrita ali própria. Então, esse período pré-histórico é basicamente isso. Então, a gente vai levar a questão da didática aqui para a sua prova, para você entender, né, de forma mais tranquila, beleza? Então, o período da pré-história ali, a gente vai ter uma separação de 3 períodos, que são o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, que são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade diante ao tempo, né? Então, a gente vai primeiramente pegar o período Paleolítico, que é o período mais extenso ali. A gente vai ter que esse período se inicia ali, né, entre 3 a 2,3 milhões de anos e vai até 10 mil anos antes de Cristo, né? Então um período aí, se a gente for fazer uma análise com os outros, é um período mais extenso, né? Um período maior comparado aos outros. Então, dentro desse período, a gente vai analisar algumas características que é muito cobrado em prova, né? Geralmente gera uma certa confusão, só que você vai ver que vai ficar um pouco mais fácil quando a gente pega essas características, né? O que é que pertenceu a um período, o que é que pertenceu a outro, beleza? Dentro do período paleolítico, que também é conhecido como o período da pedra lascada. Por que, professor, o período da pedra lascada? Por conta das fabricações, né, dos materiais existentes. Então, essas fabricações, né, esse período é denominado assim justamente pela criação e a manipulação dos materiais, que a gente vai ver que eram pedras muito rudimentares, né, que eles não tinham um domínio certo para fazer com tanta perfeição, certo? Então eles particularmente não tinham certa dominação, beleza? Então isso já é uma característica conhecida como período da pedra lascada. Bom, dentro desse período, a gente poderia fazer algumas subdivisões, porque o Paleolítico ele é dividido entre Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Só que, para meio didático e também para não gerar uma confusão, a gente vai tratar esse período unicamente, certo? É muito importante e aí a gente vai pegar os pontos principais existente dentro do período paleolítico, beleza? Bom, a primeira coisa que existe, que a gente tem que reparar dentro do período paleolítico, né, é a questão do nomandismo. Os primeiros seres homens, ou os primeiros seres humanos, eles eram nômades, ou seja, eles nunca estavam fixados em um único espaço, geralmente sempre migrando para outra localidade, justamente atrás de comida, atrás de melhoria climática, que também afetava muito essa questão dessa migração dos primeiros seres humanos, né? Isso influenciava bastante essa migração, principalmente a alimentação ali, né, daquela época. Então a gente vai ter que esses seres humanos inicialmente eram seres nômades, e esse nomadismo influenciou muito, né, nessa questão no período paleolítico. Outra característica muito importante é a questão das pinturas rupestres, né? A gente sabe muito bem que esse período, como eu falei inicialmente, ele é marcado justamente pela ausência da escrita ali. Só que a gente vai ter algo muito importante, que é as pinturas rupestres que eles vão deixar, né? Essas pinturas rupestres eram uma certa tinta, né, onde eles faziam juntamente com carvão
carvão, argila, às vezes colocava um sedimento de sangue dentro, misturava e fazia esse tipo de pintura e mostrando um cotidiano, algo interessante que eles achavam, né, naquele período. E aí até hoje a gente encontra algumas pinturas rupestres em alguns sítios arqueológicos. Então é muito importante, né, essas pinturas rupestres para a gente entender como é que funcionava o cotidiano e o meio social daquelas pessoas, né, naquele contexto. E aí entra a importância do arqueólogo e do paleontólogo, justamente para explicar esse tipo de convivência ali social, né, buscando trazer um sentido para o que ocorria naquela época, beleza? Então a gente vai ter aí que pessoas nômades nesse primeiro período paleolítico, pessoas de características nômades, sempre migrando, eram caçadores e coletores, pessoal. Então ele geralmente não tinha a prática, né, o domínio total ali dos recursos naturais, e geralmente eles comiam aquilo que a natureza dava a eles, né? Então, quando eles achavam um animal, o primeiro contato que tinha era matar para se alimentar e não domesticar aquele animal, como a gente vai ver mais a seguir, né? Então, esse primeiro contato nesse início do Paleolítico, eles vão ter essa característica mesmo, né, de caçadores e coletores em busca de alimento, né, de se proteger de determinados animais. E aí a gente já vai fazer uma desmistificação aqui, né, que é muito importante, que algumas provas cobram, né, chegam a cobrar para pegar como pegadinha mesmo. A gente vai ter os Fristons, eu acho que é assim no desenho, lembro muito bem, que ele faz associação quando a gente está assistindo aqueles desenhos, né, a gente vê que tem o homem ali e a mulher com contato com os animais que seriam os dinossauros. Então isso realmente não existiu, beleza? É algo que não existiu, eles não tiveram contato com os dinossauros. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Realmente eles tiveram contato com alguns tipos de animais, só que animais da megafauna naquela época, como a Era do Gelo coloca lá, os mamutos, o tigre, dente de sabre, né? A gente vai ter esses animais sim presentes, mas os dinossauros a gente não vai ter de jeito nenhum, beleza? E aí a gente vai ter também aqui, pessoal, a descoberta do fogo. Essa descoberta do fogo não tem uma exatidão muito grande também, mas a gente vai dizer que ali já no final do período paleolítico. E quando essa descoberta do fogo surge, vai fazer uma mudança muito significativa no desenvolvimento humano. Por quê? Os alimentos que eles consumiam cru, né, passaram a ser assados, né, diante ao fogo. E além disso, o fogo também surgiu como um forte auxiliador de proteção, porque quando via um animal, eles pegavam a tocha, passavam na frente, né, e assim espantavam o animal daquela época. E foi um marco muito importante, porque isso gerou uma certa evolução humana, né? A gente passou a ter características diferentes, e aí é algo que a gente tem que entender, que é muito importante entender a história como algo processual, certo? Não algo muito rápido, porque isso realmente não aconteceu rápido, foi milhões e milhões de anos para esses desenvolvimentos, até a chegada do fogo, essa mudança ocorrer. Então, principalmente isso, o fogo foi uma descoberta muito importante que influenciou. Bom, e esse normandismo também foi algo importante, porque em 18.000 a.C., aí, já no final do período paleolítico mesmo, a gente vai ver que o homem, através de uma mudança climática que assolou a Terra, né, começa a migrar para lugares mais distantes, né? E aí a gente vai ver como foi o desenvolvimento humano e o povoamento em determinados espaços. Por quê? Através dessas pessoas que começaram a andar e caminhar justamente para se proteger do frio e em busca de alimentos, que como o período daquela época, o impacto climático foi muito grande, as pessoas começaram a migrar para espaços diferenciados atrás de um clima melhor e atrás de alimentos para poder, né, se alimentar, obviamente. E aí a gente vai ver que as datações, a gente vai perceber que essa migração parte no sentido da África, vai passar ali na parte da Ásia, da Europa, vai ter a teoria do Estreito de Bering, onde o ser humano ele passa entre a Ásia, né, e a Ásia e a América do Norte por um espaçozinho, vai para a América do Norte e vem até a América do Sul, né? Então, e tudo isso aí é parte desse período paleolítico, né? Tudo uma conjunção que é um período muito importante se a gente for parar para ver e ver as características, né, que influenciaram. Bom, a partir daí a gente vai ter ali, de 10.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos depois, 10.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos
antes de Cristo, o período que vai ser denominado como Neolítico. E aí ele também tem um apelido, né, que a gente vai chamar um período da pedra polida. Por quê? As ferramentas começaram a ser desenvolvidas, né, a gente vai perceber que já tem uma certa técnica ali, né, não é mais aquela pedra lascada, com aqueles detalhes, né, ela já é mais polida, e eles faziam esse polimento arrastando em areias, em paredes também, e aí, através disso, faziam esse tipo de polimento, certo? Mas aí, para a gente distinguir, professor, a maior dificuldade é saber o que tem em cada período, o que tem no Paleolítico, o que não tem no Neolítico, o que influenciou, o que não influenciou. Então, no período Neolítico, a gente vai ver que o homem ele vai deixar de ser nômade e ele vai se tornar sedentário, né? Por quê? Porque ele vai entender que ele vai se fixar em determinados espaços. E aí, nesse mesmo período, a gente vai ver que o homem ele começa a dominar a técnica da agricultura, que foi algo muito importante nesse período. No período Neolítico, um dos principais pontos a ser notado é a questão da agricultura, certo? Porque, através da agricultura, os povos começaram a se fixar. Os povos começaram a se fixar nos espaços justamente porque não precisavam mais ficar procurando um tipo de alimentação, porque eles entendiam que aquele tipo de semente que eles plantavam davam frutos e aquilo era bem positivo, então eles não precisavam ficar se locomovendo, né? Antes a gente vai ver que no período Neolítico isso era um problema muito grande, porque às vezes tinha, às vezes não tinha, então eles tinham que se movimentar e ir atrás, né? E no Neolítico não, eles começam a desenvolver a parte da agricultura, que isso é um marco muito importante, porque através da agricultura, pessoal, a gente vai ter o desenvolvimento de outras sociedades. Exemplo, os egípcios, os assírios, os babilônicos, todos os povos ali que se sobreviviam através da agricultura, né? A gente diz que se não tivesse o desenvolvimento da agricultura, talvez esses povos não tivessem se desenvolvido. E se tivesse se desenvolvido, né, não seria como é hoje, certo? Então a agricultura foi um ponto muito importante. Até hoje a agricultura com certeza é algo muito importante, né? A gente vai ter ali também a questão da domesticação de animais. Veja, a mudança. O homem entendeu que era mais fácil e mais prático domesticar um animal, porque ele teria muito mais alimento, né, sempre que precisasse, do que matar os animais de modo momentâneo e pronto, ficar por aquilo mesmo. Então ele começa a se organizar socialmente. Percebe isso? Antes eles tinham uma característica mais de clãs. E nesse período a gente vai ver que eles vão se organizar e vai vir um impacto mais importante também da questão sanguínea, né? As relações familiares ali, e eles começam a se organizar socialmente. A gente já vê as primeiras organizações sociais ali existindo, como a questão da agricultura, a questão da domesticação dos animais, a questão, outro ponto importante, que é a tecelagem. Lembrando que o que é que fazia eles andarem, além da alimentação e da coleta? A questão do impacto climático. Isso influenciava eles andarem. Então, com a questão da tecelagem e a produção dos animais ali, eles começam a desenvolver roupas, né, para se proteger desse tipo de impacto climático. Então, eles começam a ter esse certo desenvolvimento aí da tecelagem, né, desenvolvimento da tecelagem. E aí, pessoal, além disso, a gente vai ver algo que não é a intenção deles a partir desse momento. Eles não tinham intenção, só que nas sociedades futuras a gente vai ver que é algo muito relacionado. Então, a história ela sempre está se conectando na questão social. A sociedade sempre está em movimentação, beleza? É algo muito importante a se entender. Porque a partir daí da tecelagem, da agricultura, esses seres humanos, né, começam a produção também de vaso, de cerâmica, e esses vasos justamente têm uma característica de guardar os excedentes do plantio, ou seja, as sementes que passaram demais, né? Então a gente já vê algo surgindo ali. E mais à frente a gente vai perceber que esses excedentes, quando passavam, né, eles trocavam com outras pessoas. Nesse período, não, certo? Nesse período eles apenas guardavam. Só que a gente vai ver nas próximas sociedades, quando já sai da pré-história, que essa prática se torna algo que existente antes para guardar, e depois eles identificam mais à frente, né, muito mais à frente,
que iria servir como troca. Já que eu tenho demais, eu posso trocar. Então, a gente vê que a partir daí já vai surgindo a questão do armazenamento de sedimentos, né? Algo muito importante a ser notado aí dentro desse período. E aí quando a gente entra na graduação de História, a gente pega a parte ali muito da questão do arado, né? O quanto o arado é importante. E a gente fica, meu Deus, mas eu sei o que é arado. Mas realmente é algo muito importante a ser falado, porque o arado, ele causou um impacto muito grande dentro dessas sociedades, justamente pela técnica, a técnica existente para a agricultura ali, para a melhoria do crescimento. Então o ser humano ele começou realmente a ter esse tipo de técnica que foi muito importante, certo? E pessoal, antes da gente partir para a idade dos metais, que é uma idade muito importante também, que a gente vai ver a dominação dos metais, mas para a questão didática mesmo, a gente vai entender aqui algumas evoluções, né, do homem, porque muitas provas, muitos vestibulares, já tem muitos professores dentro da escola, gostam de cobrar isso aqui para ver se o aluno ele está preparado, né? E justamente por o quantitativo, né, de homo, a pessoa acaba se perdendo. Então é muito importante a gente entender isso daqui, certo? Às vezes guarda ou tenta decorar de alguma forma, mas é importante a gente ter um entendimento, no mínimo básico, sobre essa questão evolutiva, né? Ali no período paleolítico inferior, a gente vai ter a existência dos australopitecos, que surge ali no período do paleolítico inferior, o homem habilis, né, que já no decorrer, né, numa linha evolutiva. Após o Homo habilis, a gente vai ter o Homo erectus, e após isso a gente vai ter o Homo sapiens neanderthalis e por fim o Homo sapiens sapiens. Beleza? Então é muito importante pegar isso daí para fins didáticos mesmo, né? Nunca se sabe quando a prova vai cobrar esse tipo de coisa, né? Eu já vi cair sim em alguns vestibulares e a pessoa acabar, né, deixando para lá e cair na questão, perdendo a questão, que é muito fácil, por sinal, né? Só não é fácil falar, mas a questão de entender é mais fácil, né? Mas enfim, saindo do período, que é um período muito importante, e a gente pode distinguir o quê? Qual é a diferença do Paleolítico e Neolítico, professor? A gente sabe que no Paleolítico eles eram nômades, não tinha a prática de domesticar animais, nem tinha a agricultura como uma fonte principal, nem sequer imaginava sobre a agricultura, né? Então isso é uma característica existente do Paleolítico. No Neolítico a gente já vê que muda. O homem ele começa a dominar as técnicas da agricultura. O homem ele já começa a dominar a domesticação dos animais e entender, né, esse tipo de dominação. E ele começa a se tornar um homem sedentário, fixado em um único espaço, criando assim um desenvolvimento tanto social quanto pessoal, né? Social e pessoal. Então isso é muito importante, né? Cria-se essa questão do meio social, né? Que vai contribuir algumas sociedades a mais à frente. E aí, por fim, a gente vai para a idade dos metais, né? Que vai ser ali do período de 4000 a.C., mais ou menos. E a idade dos metais, onde a gente vai ter o aprimoramento das ferramentas e uma questão social mesmo, né? Uma construção mais social. Por quê? O ser humano agora, dominando determinado tipo de técnica, e justamente a adesão do fogo também a tudo isso, ele vai começar a manipular os metais, né? E algo muito importante nesse período é a questão do domínio do metal. Quais foram os primeiros metais? Então as provas amam cobrar esse tipo de coisa, né? Se foi o cobre primeiro, se foi o ferro, se foi o bronze, né? Então se atente muito a isso, porque o seu professor, ou algum vestibular, ou mesmo o Enem, pode ser que cobre isso daí, tentando enganar, dizendo que o ser humano começou a manipular primeiro o ferro. Então isso está totalmente errado. Já marca um X aí, já fala, obrigado, ainda bem que eu vi essa aula, certo? Por quê? Inicialmente ele começa com o cobre, depois ele passa com o bronze e depois, por último mesmo, né, o ferro. Só que o que é importante aí? Com a manipulação de bronze, do cobre, do bronze e do ferro, a gente vai ver que eles vão começar a aprimorar aquelas ferramentas. Visto que antes era tudo pedra, né? Pedra lascada, pedra polida, só que agora não. Agora com a adesão dos minerais, né? O ferro, bronze e cobre, a gente vai ver que eles vão começar a melhorar isso. Então o arado ele vai deixar de ser de pedra e vai começar a ser de cobre, de bronze
né, a questão dos armamentos. Por que armamentos? Porque agora a gente vai ver que, como os povos se tornaram sedentários, manipulando a agricultura ali, a gente vai ver que vai construir sociedades, uma próxima à outra. Então eles vão começar a entender que precisa de armamento caso haja um conflito. Então veja a construção, né, como foi se dando tudo isso, né, algo gradual, não foi rápido, né, embora a gente ache que seja tudo rápido, foi algo gradual, né, com as técnicas surgindo, as dominações surgindo, eles tentando sanar as dificuldades que tinham, né? Então tudo isso é muito importante. Só que, além disso, a gente sabe muito bem que a partir do momento da Idade dos Metais, a gente vai ver o ser humano criando, né, produzindo algo, quase uma espécie de moeda, né? Algo que seria valioso ali para eles, que iria ser usufruído como uma moeda de troca ou de pagamento. Então a gente vai ver que a partir do momento da Idade dos Metais, né, a gente vai ter a atribuição, a criação, né, a adesão também das moedas, algo relacionado às moedas. Então essa Idade dos Metais é marcada justamente por conta disso, né, por conta da adesão dos minerais e, além disso, das criações, as melhorias, né, e as organizações sociais. Esse é o último período que a gente vai chamar da pré-história, né, a partir para a história, com a escrita cuneiforme, né, com os códigos de Hammurabi que a gente vai ver ali nas próximas aulas. Então esse período foi marcado por grandes evoluções, né? Tanto o Paleolítico, que foi o mais extenso, o Neolítico e a Idade dos Metais. E lembrando, para finalizar aqui a aula, pessoal, uma dica muito importante é pegar as características de cada período, né? Isso vai ajudar muito a vocês fazer as questões, porque vai matar muito rápido. Geralmente eles tentam confundir, né, botam um texto muito grande, e aí você começa a ler, e aí se perde, né, porque não lembra qual é qual, e aí se apega muito a essas características, que aí você vai identificar que essa característica é do Neolítico, essa é do Paleolítico, essa é da Idade dos Metais, né, e aí vai ajudar muito na questão da sua prova, do seu vestibular, enfim. Então, pessoal, isso é a primeira aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês deixem o like aqui, justamente para ajudar, para dar aquela impulsionalidade para a gente continuar fazendo os próximos vídeos, né? Eu vou me empenhar cada vez mais para fazer a próxima videoaula, que a gente vai aí tratar das sociedades mesopotâmicas, que é muito importante. Ave Maria, ali é algo muito bom de ser falado e geralmente é cobrado em prova também. Então eu peço que você deixe o like. Se teve dúvida, coloca aqui no comentário que eu respondo com o maior prazer, né? Se tiver dúvida também, eu vou deixar aqui o meu contato, mande, peça para fazer algum tipo de aula, para explicar determinado tipo de assunto, de concurso, uma história regional, enfim. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para produzir essa aula, beleza? Então eu queria deixar um forte abraço para vocês. Meu muito obrigado. Espero que tenham entendido o assunto e muito obrigado por ter assistido.